Master Award e vou procurar responder a uma das perguntas que escutamos com maior frequência na nossa rotina. O que causa o câncer diferenciado de tireoide? Sabemos que existe uma verdadeira epidemia de casos no Brasil e no mundo todo nessas últimas décadas, principalmente tumores pequenos, bem localizados, que são mais frequentemente detectados porque temos maior acesso a métodos de imagem sensíveis, como o ultrassom. Mas existem evidências de que outros fatores também estão envolvidos no aumento do número de casos. Tumores grandes, que não precisam de ultrassom, também vêm aumentando, assim como os casos em crianças e adolescentes. E apesar do grande número de casos pequenos, bem localizados, a mortalidade pelo câncer de tireoide, cujo tratamento está cada vez melhor, tem, no entanto, se mantido relativamente estável. Mas quais são esses fatores que estão levando a esse aumento de incidência do câncer de tireoide? Por que ele está acontecendo e cada vez mais frequentemente? Bom, sabemos que existem fatores de risco não modificáveis ou endógenos, como os próprios genes envolvidos, principalmente nas alterações da via da MAP quinase, da PI3 quinase, mas são alterações, mutações ou fusões que acontecem esporadicamente, não hereditariamente, apesar de que algumas síndromes têm maior risco de câncer de tireoide, Cowden, polipose adenomatosa e uma entidade cujo background genético ainda é discutível, a carcinomatose ou carcinoma familiar não medular de tireoide, em que um parente de primeiro grau, pai, mãe, irmão, irmã ou filho, também estão acometidos. Mas os fatores que mais têm despertado o interesse do ponto de vista clínico por causa da sua aplicação são os fatores modificáveis. 3 deles estão mais consolidados como fatores de risco para o câncer de tireoide. A exposição à radiação ionizante, que pode ser por motivos médicos, por indicações médicas de saúde ou por exposição a bombas nucleares ou acidentes em usinas, como essa que aconteceu em Chernobyl, 1986, e que expôs uma vasta população à radiação ionizante. Observou-se que havia maior incidência de tumores da tireoide de acordo com a dose absorvida e com a idade do paciente. Crianças são mais suscetíveis ao desenvolvimento de câncer de tireoide por exposição à radiação ionizante. A obesidade é considerada pelo IARC também, a Agência Internacional de Pesquisa em Câncer, como um fator importante de risco para câncer de tireoide. Mas a maneira como a obesidade afeta homens e mulheres parece ser diferente. De fato, a inter-relação entre sexo, fatores hormonais como estrógeno, níveis de TSH, todos as adipocinas e os produtos decorrentes do estado inflamatório crônico associado à obesidade e à insulina, à resistência insulínica, ainda são motivo de controvérsia e de pesquisa. É uma relação bastante complexa, mas vários fatores outros existem. A ingestão de iodo tem sido relacionada com o aparecimento de tumores de tipo folicular, quando a ingestão é baixa, e papilífero, quando a ingestão é elevada. E uma série de fatores relacionados ao estilo de vida e ao local onde nós vivemos vêm sendo investigados, ainda com resultados controversos. Por exemplo, quanto à ingestão de álcool, ao sedentarismo, à falta de sono, uso de aparelho celular ou estresse
Sabemos, por exemplo, que o fumo não é fator de risco para câncer de tireoide, mas é para uma série de outros tumores. A exposição a vírus e a uma série de compostos químicos que são disruptores endócrinos, como os pesticidas, o glifosato, os PCBs, o bisfenol A, também vêm sendo relacionados a maior incidência de câncer de tireoide. Assim como, é claro, viver perto de uma usina nuclear ou em regiões vulcânicas, onde também há maior exposição a uma série de produtos químicos. Existem vários relatos de associação entre ingestão de determinados alimentos e maior risco ou proteção contra o câncer diferenciado de tireoide. Recente publicação em quase 170 mil coreanos mostrou que realmente alguns alimentos parecem proteger, como, por exemplo, a ingestão de leite, de vegetais crucíferos, algas, algumas frutas, enquanto que outros alimentos, como os ricos em amido, as carnes e os alimentos ultraprocessados, os ricos em gordura, em açúcar, podem significar um maior risco para o desenvolvimento de câncer de tireoide. Em resumo, para evitar o câncer de tireoide, aquilo que nós aconselhamos a todos os nossos pacientes também se aplica. Tenha um estilo de vida saudável, durma bem, evite estresse, evite exposição a substâncias que vêm sendo associadas ao risco de câncer de tireoide, pratique atividade física, faça exercícios, não fuma, não beba em excesso, evite alimentos que nós sabemos que não são saudáveis, evite o estresse e more longe de usinas nucleares, de regiões vulcânicas ou de áreas onde há pulverização de agrotóxicos. Muito obrigada pela atenção.